Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar o Sr. General, agradecer as informações que nos trouxe até aqui, são muito úteis e, de facto, tivemos a oportunidade, de uma forma bastante mais abrangente do que aquilo que é habitual, podermos perceber aquilo que é a sua visão deste incidente de Tancos. E a verdade também, eu queria contextualizar de alguma forma esta comissão de inquérito e dizer-lhe que ela não tem a preocupação, nem permissão, de fazer qualquer tipo de investigação criminal, mas apenas procurar o apuramento das responsabilidades políticas e os contornos políticos em que tudo isto se passou. E, dito isto e feito este esclarecimento, que eu julgo que é importante, gostaria de começar por dizer que tomámos boa nota daquilo que é o seu percurso militar e, dentro desse percurso, naturalmente que o Sr. General, tendo sido, nestes últimos anos, comandante da logística, durante o tempo em que se passou esta questão do furto em Tancos e depois vice-SEM, seria absolutamente razoável e expectável que, feita a exoneração ou acontecendo a exoneração do General SEM, o Sr. General fosse designado e nomeado chefe de Estado-Maior do Exército. Aliás, tinha acabado de ser condecorado pelo Sr. Presidente da República e, portanto, essa era uma situação que qualquer um de nós esperaria. E, portanto, o que eu gostava de lhe colocar é, em sua opinião, a que se deveu a escolha de um outro general mais moderno para chefe de Estado-Maior, se, na sua opinião, há razões de natureza política por detrás dessa escolha e, portanto, pelo facto de ter sido preterido, porque não podemos esquecer que o próprio general Revisco Duarte, quando pediu a exoneração, assumiu frontalmente e claramente que tinha pedido a exoneração por falta de condições políticas. E, portanto, a questão que eu lhe queria colocar mesmo era essa. Pediu a exoneração porque, como se diz na linguagem militar, foi ultrapassado pelo general Nunes da Fonseca e isso fez com que deixasse de ter condições políticas para se manter no ativo. Muito obrigado, Sra. Deputada. É uma pergunta difícil, mas eu digo, de forma clara e objetiva, saí por uma questão ética. E como tive sempre ao longo da minha vida militar, e não é por dizer aquilo que parece bem, mas é assim. Agora, eu gostaria, sobre isso, de dizer o seguinte, e foi público. O general Fonseca, o novo chefe de Estado-Maior do Exército, é um homem competentíssimo, não está em causa ele até como pessoa, e mereceu, da parte do Conselho Superior do Exército, que é constituído por todos os tenentes-generais do Exército, no Exército, fora do Exército, inclusive na GNR, na Guarda Nacional Republicana, mereceu a aprovação, o voto, um parecer favorável por unanimidade. E, Sra. Deputada, eu escuso dizer que estava lá sentado. Aliás, eu estava a presidir em substituição, não é? A esse Conselho. E sinceramente, assim, não são questões do foro ético, do foro pessoal, e nestas alturas a gente tem que perceber o que é mais importante e o que é que está em causa. E de facto, eu percebo e tenho que assumir essa responsabilidade. Isto tem um passado, não é? De que fui vice-chefe. Fui o vice-chefe do jornal Revisco Duarte, que é um homem honesto, enfim, é um homem íntegro, é um homem competente. Passou por um processo, eu digo que foi o mais difícil da minha vida, por ironia, quando ocupei o cargo mais elevado que ocupei na minha carreira. Não lhe perguntei se para ele também foi ou não, mas não terá sido fácil. Portanto, não tem nada de pessoal com ele, mas eu também não posso, de forma nenhuma,
e percebo isso, desvincular-me que fui o número 2 do jornal Rui Bispo Duarte. Os entendimentos e os desentendimentos que nós tivemos ficam no sítio onde têm que ficar. Publicamente para o Exército, eu dei a cara. Claro, se me perguntar se eu fui vice-chefe e porque é que fui vice-chefe, não havia alternativa. Era o único general, 3 estrelas, que o Exército tinha na altura. E isto também me leva a um ponto que é assim, aqui há uns anos atrás, nos anos 80, na construção dos paiéis de tanques, se calhar eram 20 generais de 3 estrelas, ou um número próximo desses. Hoje somos 4. Portanto, sair um general tem um peso grande. E não é de ânimo leve que se deixa e se termina a carreira militar. Não quero dizer com isto que não tenha a consciência do que é que se passa com os nossos cidadãos. Hoje, a passagem à reforma de um cidadão que seja funcionário público, e não só, acontece cada vez mais tarde. Portanto, não é de qualquer maneira que um general ou um militar sai para vir para casa. Eu não vim para casa porque tinha aqui uma alternativa, tenho aqui um emprego a fazer isto. Não. Continuo disponível para o exercício de funções públicas, se assim for entendido, sendo certo que, ao tomar a decisão de sair, a lei obriga-me a 1 ano estar quieto. Eu não posso pedir para voltar para a efetividade de serviço. Ou sou chamado ou não sou chamado. Mas dito isto, voltando ao tema do vice-chefe, eu não posso, de forma alguma, sob o ponto de vista formal e institucional, descartar-me da ação que o general Rui Bispo Duarte tomou. E tenho que ser solidário com ela. E sou, e tenho que assumir essa responsabilidade, porque quando eu dei o passo em frente e fiquei como vice-chefe, tenho essa responsabilidade. Eu tenho... Isso é uma questão ética que está comigo. Se correu tudo bem, se não correu tudo bem, isso é outra questão. Agora, quando se chegou ao ponto a que se chegou e o jornal Rui Bispo Duarte saiu naquela altura, podia ter saído mais cedo, podia sair mais... Enfim, há todo um processo à volta disto. É natural que eu também pense que, de alguma forma, estou vinculado. Agora, a lei atribui ao Sr. Ministro e ao Governo depois e ao Sr. Presidente da República a nomeação, mas o processo está definido por lei, não é? Dá a possibilidade que dá em termos da escolha do general que substitui um chefe. E a preocupação, eu não vou partilhar a conversa que tive com o Sr. Ministro, que foi, de facto, de avaliar-se a deferência, foi um homem extremamente correto, não é por aí, pessoalmente, 5 estrelas, mas também avisei logo desde o início, quer dizer, se a melhor solução para o Exército não passar por mim, que seja, mas que seja a melhor solução para o Exército. E isso sou eu o primeiro a dar o passo em frente e a ter que apoiar essa solução. É natural que essa solução que foi tomada, e é isso que eu desejo ao general José Fonseca, e disse-lhe pessoalmente, e também tenho as provas da maior consideração do general, do atual chefe de Estado-Maior do Exército, que tive o cuidado de acertar com ele a saída de funções por uma questão ética, porque ele é mais moderno que eu fui ultrapassado, eu e outro general fomos ultrapassados, justamente, não é a primeira vez que isso acontece. E, portanto, acho que tem que dar espaço, o meu entendimento é tem que dar espaço. O novo chefe tem que ser ele a comandar o Exército. Não pode ter o vice-chefe com o Sr. Deputado, eu agradeço as suas palavras, de facto, e o reconhecimento que me faz e que outras pessoas fizeram, a estar por detrás, sempre a dizer é assim, não é assim. Não, ele tem que voar e tem que voar sozinho, eu tenho que sair e tem que me saber retirar. Agora, com isto e a atitude que o Sr. Jornal-Chefe teve para comigo e a resposta que imediato eu logo na altura, esta posição que eu tomei, foi acertada de forma a causar a menor turbulência possível na missão do Exército. E é assim que deve ser. E é assim que deve ser. Institucionalmente é assim que deve ser. O Jornal Fonseca assumiu as funções do chefe de Estado-Maior do Exército e ele deseja as melhores felicidades e os maiores êxitos para ver se tudo isto entra nos eixos. Agora, diferente seria não ter havido o caso de Tancos e chegar à altura para ser substituído, rendido, eventualmente, se o jornal Rui Bispo Duarte fosse, e eu era ou não era. Isso era uma situação diferente. Neste contexto do caso de Tancos
e com a particularidade daquilo que aconteceu, e eu volto a dizer que foi, e aproveito esta oportunidade e agradeço à senhora deputada Berta Cabral, ainda por cima, que foi Secretária de Estado da Defesa Nacional, a oportunidade de perguntar, porque eu tenho que falar nisto, que foi os acontecimentos e aquilo que correu na comunicação social antes, precisamente antes, depois de levar à admissão do seu jornal, com as escutas, onde aparece o meu nome citado entre a conversa entre dois oficiais que estavam na Polícia Judiciária Militar, ou que já tinham estado, não sei o quê, e que dizem que eu e assim... E há uma expressão que, para mim, essa tirou-me completamente do sério, bateu-me muito fundo, que foi a questão de... E digo isto com ainda sensibilidade com isso, que foi dizerem que a treta dos comandos, atribuírem-me a mim general do Exército, não é que as estrelas me afetem muito, porque eu sou um homem simples, no fundo, mas que comandei os comandos, porem em mim, não em mim Fernando Serafino, mas no vice-chefe, no segundo elemento da cadeia de comando do Exército, considerar um processo tão grave, tão crítico, tão doloroso, que abriu feridas enormes entre nós, e ainda continuam essas feridas, em que morreram 2 jovens portugueses, que vieram para as fileiras do Exército, que se ofereceram voluntários para as tropas especiais do Exército, para os comandos, que eu tive a honra de comandar, e que de repente aparece publicamente em tudo, em os jornais, e toda a gente dizia, o vice-chefe terá dito, a treta dos comandos não devia ter acontecido. Como é que isto é ofensivo? Em primeiro lugar, para mim, e para as famílias, para os próprios, para tudo isto. Portanto, houve aqui uma parte desta fase final que, de facto, destabilizou-me bastante. Não sei se teve algum impacto político, se não teve, nem quero saber disso. Para mim, destabilizou-me imenso. Tive a oportunidade, logo no dia seguinte, e posso contar esse episódio, vale o que vale, de ter sido convidado pelo comandante do pessoal, que está no Porto, para uma cerimónia de recepção aos oficiais tirocinantes na Escola das Armas, em Mafra, que é um momento importante em que se deixa de ser cadete-aluno, como eu deixei de ser há uns anos atrás, deixa-se essa fase dos 4 anos de cadete, e pela primeira vez se entra numa unidade como aspirante oficial, que é um marco importante e marca estes rapazes e raparigas. E lembro na altura, fui convidado, tinha umas palavras minimamente preparadas para dizer, e antes de terminar tive que vir a este caso, porque este caso tinha saído na comunicação social de uma forma insistente, ainda por cima em programas que são, enfim, mais de entretenimento do que propriamente de investigação jornalística, e para que não restassem dúvidas, porque toda a gente dos comandos e dos sargentos, os oficiais que me conhecem, dizem, o seu jornal não se preocupa com isso, que as pessoas conhecem, sabem quem o senhor é. Mas o ponto não é esse, o ponto é quem não me conhece. E quem não me conhece, o soldado, os novos oficiais, e tive necessidade de me referir a esta alegada referência, nos termos em que foi, que infelizmente a palavra treta passou a constar de quando em quando no meu vocabulário, infelizmente, mas tive que dizer isto e disse de uma forma espontânea, de uma forma natural, como sou, e, enfim, e como comandante, e a reação que tive foi de aplauso imediato. Foi aquilo, basicamente foi espontâneo. Os senhores são deputados, são políticos, quase que pareciam um comício, mas não eram um comício. E, portanto, tudo isso, todos estes pequenos passos, todos estes pequenos contornos, estes pequenos acontecimentos, eu devo confessar que não fiquei nada contente, nada satisfeito, nada compensado. Não quer dizer que não tenha inúmeras provas de consideração de muita gente que está fora, gente que está nas fileiras, muitas provas de consideração. Não tenho razão de queixa nenhuma nessa matéria. Mas foi muito mal. E, portanto, até sob o ponto de vista psicológico, parece-me, há quem diga que não, mas parece-me que a decisão que foi tomada da substituição do chefe de Estado-Maior do Exército, não por um general que estava nas fileiras do Exército, como era o meu caso e que era o número 2, mas por um outro general, enfim, pode ter condições para se tornar efetivamente na melhor opção. Mas isso é uma questão política que eu não quero entrar. É só um desabafo que faço e agradeço-lhe a sua pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João. A verdade é que, de facto, estes últimos anos foram férteis num conjunto de episódios que levaram a um conjunto de demissões,
sucessivas desonerações de várias pessoas, e já falaremos também dos coronéis e do general Menezes e do general Calçada, mas o que queria, de alguma maneira, também ter aqui a sua sensibilidade e o seu comentário, é se terá havido, de facto, aqui algum fator diferente, alguma inabilidade política para gerir este tipo de situações nos últimos anos. Porque, de facto, pequenas questões sempre existem. Agora, fazer de tantas pequenas questões, grandes questões, e ter este conjunto de consequências, de exonerações e este tumulto todo dentro do Exército, de facto, não é normal, e alguma coisa fez a diferença para que isso tivesse acontecido. Bom, há uma perspectiva que eu tenho, mas que é uma perspectiva técnica, digamos assim. Não tenho experiência do relacionamento com a comunicação social e muito menos agora com esta nova realidade que são as redes sociais, mas de facto a nível das instituições e particularmente nas Forças Armadas e no contexto da NATO também, há uma preocupação, uma nova área, mais uma, que exige competências próprias, específicas, na área da comunicação, a designada estratégia da comunicação, a Stratcom, como dizem. Mas é uma estratégia de comunicação institucional. Não tem a ver com política e, basicamente, também, Sr. Deputada, se me permite, eu não gostaria, até por uma questão, enfim, de formação, são 41 anos como militar, de me envolver em questões de política partidária. Política, sim, isso acho que sim. Se quisermos falar em termos de política das infraestruturas no Exército, acho que sim, que tem todo o sentido. Política de investimentos, sim, com certeza. Agora, depois de disputas em termos de política partidária, isso não. Agora, de facto, há uma lacuna, e que foi comentada entre nós e foi discutida, e talvez ainda haja também algum preconceito à volta disso, mas é sob o ponto de vista técnico, de o Exército não poder, pelo menos parece-me a mim, tenho essa noção, viver sem ter competências muito específicas nesta área da comunicação estratégica. Não é meramente o porta-voz e o assessor de imprensa, não, mas é perceber e como é que deve atuar. E isso é uma questão técnica. Questão que pode ser uma questão mais política, entre aspas, política ao nível do Exército, é se o comandante do Exército entende que deve ou não alocar recursos que são recursos públicos na contratação de serviços que o apoiem ao nível da comunicação. Porque uma política consistente, sob o ponto de vista da estratégia de comunicação, acautela muito daquilo que se passou. Admito eu. Lembro-me que a ideia inicial, de facto, quando se dá um episódio destes, que é uma crise, no fundo é uma crise, um furto dentro de uma instalação do Exército, seja ela qual for, e neste caso é uma crise, há necessidade, efetivamente, de se pôr no terreno uma estratégia de comunicação para conter o problema, para travar, para que ele não atinja a amplitude que ele acabou por atingir. Efetivamente, isso é uma questão que eu não sou eu, nas funções que tinha como quartel-mestre-general e como vice-chefe, nunca tive a tutela da política de comunicação do Exército. Quem representa o Exército na lei é o chefe de Estado-Maior do Exército, é ele que representa o Exército, mas julgo que será fácil entender, num estudo académico, que houve efetivamente, o caso foi muito mau, é aquilo que eu digo, não há desculpa, mas provavelmente, eu não sou especialista em comunicação, admito que houve erros no início do processo, logo no início, que deram uma amplitude que provavelmente, noutro contexto, com pessoas profissionais, com um acompanhamento profissional em nível da comunicação, talvez não tivesse ganhado a proporção que ganhou. Agora,
Se a senhora deputada quer saber a minha opinião sobre o que é que aconteceu com o Sr. Ministro ou com o Governo relativamente a isso, eu tenho mais dificuldade em o fazer. Acho que, enfim, vale o que vale, não é? Mas acho que há um terreno que, a partir de uma determinada altura, quando se entra, de facto, na questão mesmo política interna, política partidária, começa-se a perder o controle do processo, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista militar. É muito difícil seguir uma linha direta. Portanto, há as posições, há posições que foram tomadas, enfim, já não é uma coisa muito linear. Eu tenho a minha opinião, a opinião pessoal, mas enfim, mas não tenho, formalmente, não posso, não tenho essa capacidade para dizer, foi assim, foi assim. Não. E aliás, acho que ninguém tem. Todos têm perspectivas diferentes, todos têm verdades diferentes, todos têm razões diferentes. Agora, o que é certo, no meu ponto de vista, é que este processo foi mau, foi efetivamente muito mau. Eventualmente com um aconselhamento, isso cheguei até a sugerir informalmente, não há nenhum papel escrito, nada disso, que era a contratação de uma empresa de comunicação. E que ouvi algumas pessoas sobre isso. Quem é que anda a pôr o quê? Como é que isto sai? Esta, por exemplo, que se passou comigo diretamente das escutas, porque é que em tantas horas de escutas é aquela que aparece naquele momento? O que é que se está a passar com isto? Isso são coisas que eu efetivamente não domino, nem tenho essa pretensão, mas que, enfim, se me perguntar hoje, se eu falar com o jornal Fonseca, se lhe recomendo a contratação de uma empresa de comunicação, talvez, ou pelo menos formar mais gente na área da comunicação para fazer face a este tipo de críticas, sim. Mas se essa preocupação decorre de uma questão política ou partidária, não. É mais institucional. Responder com certeza, e a questão aqui a nossa missão é as responsabilidades políticas, mas não tem que ser por responsabilidades político-partidárias, é responsabilidades políticas. Ainda agora a questão dos 5 mandatos, como lhe referi há pouco, que na sequência do desaparecimento do material foram exonerados, embora temporariamente, mas também numa fase inicial o temporariamente não apareceu, só apareceu depois. Os 5 comandantes das unidades responsáveis pela segurança dos paióis, inclusive o comandante da UAGM, que estava na sua dependência através da Direção de Material e Transportes. E o que lhe perguntava é se o chefe de Estado-Maior falou com o Sr. General, se lhe deu conhecimento, se lhe pediu a sua opinião antes de tomar a atitude de exonerar os 5 comandantes, entre eles o seu subordinado. Perguntou. Perguntou não, informou-me. E eu respondi. Agora posso saber se o Sr. General estava de acordo com essa decisão? Não. Não, porque desde a primeira hora, é evidente que eu estou a dizer isto, não há ninguém perfeito, mas manter a cabeça fria no meio de um processo e de um caso desta dimensão e com este impacto é muito difícil, efetivamente. Mas pedir que o furto seja esclarecido para reagir também é impossível, não é? Porque a pressão da comunicação social, a pressão todos os outros agentes, designadamente ao nível da política, seja governo, seja oposição, seja quem for, querem respostas, a pressão é muito grande. A investigação, como é sabido, a investigação criminal, ou o que se passou efetivamente, não está no Exército, quem a tutela é o Ministério Público, e muito bem, de acordo com o que a lei define, mas, portanto, manter a cabeça fria neste quadro é muito difícil. E o Sr. Jornal-Chefe, na altura, e eu digo isto e testemunho isso, e que é uma ironia muito grande, ele de facto informa-me antes de anunciar, até por si a maneira como o fez foi novidade e também não correu bem, efetivamente, em termos institucionais, em termos do Exército, de o fazer depois, logo de imediato, na comunicação social. Muito embora eu sei que ele me disse que tinha, e depois confirmei, porque falei logo de imediato com o coronel, na altura era o coronel Amorim Ribeiro, e ele confirmou que tinha falado com o jornal-chefe, mas o jornal-chefe falou comigo antes de deu-me conhecimento que ia exonerar o coronel Amorim Ribeiro. Não me disse que ia fazê-lo
depois que ia anunciar isso, ou ia abrir essa informação na comunicação social, mas disse que ia fazê-lo. A minha preocupação não é se ele devia ou não devia ser exonerado. A minha preocupação era, primeiro, perceber porquê, não é? O que é que se passou ali? E ele pode ter responsabilidades, com certeza tem responsabilidades, tem que ser punido, tem que ser afastado, enfim, com certeza. Mas que era cedo, ainda é cedo, nós temos que manter a cabeça fria e segurar o processo antes de que isto, enfim, que descambasse, porque a partir dali alguma coisa se poderia passar mal. No entanto, a experiência que o Jornal Revisco Duarte teve, e são os argumentos que ele levanta, que a isto eu chamo a ironia, e conhecendo o Jornal Revisco Duarte, que eu não acho que o Jornal Revisco Duarte é um homem maldoso, que tenha maldade, queira fazer isto, aquilo, que esteja a fazer conspirações, não acho. Acho que é um homem simples. Pode não ter jeito, pode ter jeito, isso é diferente. Mas não acho que há aqui maldade. Se houvesse, não tinha ficado. Não é? Que a ironia é dizer que quer afastar os comandantes para que haja a maior transparência absoluta. E depois acaba por sair e publicamente vem-se a dizer que ele... o processo não é transparente, porque nada disto se percebe. Quer dizer, ele, de facto, quando inicia e diz que quer tudo clarinho, tem que se apurar. Portanto, foi uma medida que eu, de facto, não aconselhei, mas que ele, naturalmente, no enquadramento que tem, a experiência que teve, lembro outra vez o difícil caso do processo dos comandos, enfim, porque ele não teve sorte nenhuma neste mandato dele, não é? Deu-lhe ali algumas questões, levantou-lhe algumas questões que o levou a tomar esta decisão. Quem sou eu? Ele é o jornal-chefe. Hoje tenho a minha opinião como cidadão e como militar. É aquilo que eu disse há pouco do Ministério Público. Ele é chefe, é chefe. O chefe toma uma decisão, a decisão está tomada, ponto. Goste-se ou não se goste, mas ela está tomada. É evidente que depois, ao nosso nível de jornais, no Conselho de Chefes, nós falamos, temos o sentido de camaradagem também, e a camaradagem não é dizer que sim, é ser leal, e a lealdade é dizer as coisas como elas são, e falar direito. Mas também isso está num fórum, num quadro que é um quadro quase pessoal, íntimo, que nós temos entre nós. Agora, obviamente que as verdades são para ser ditas, e esse nível, sim. Agora, soube, o Jornal Revisco Duarte, respondendo concretamente, telefonou-me, teve esse cuidado, tinha decidido exonerar o comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, que é um excelente oficial, mas teve essa... E bem como os outros comandantes do regimento que ele me informou. E informou-me a mim, e sei também, e a seu tempo, pois o Sr. Deputado, naturalmente, fará essa pergunta ao Sr. General Menezes, que estava a comandar as Forças Terrestres, também falou com ele. Tenho ideia que o General Menezes, temos feitios diferentes, terá falado 20 vezes, se calhar, ou 30 vezes, ou 15 vezes, ou 10 vezes, para o General Revisco Duarte não tomar essa decisão. Na sua maneira de ser, somos diferentes, eles são do mesmo curso da Academia Militar, eu não vou tanto por aí. Eu disse aquilo que pensava, e disse isso ao nosso jornal, digo uma vez, não vou dizer duas vezes. Estamos em relações pessoais, mas também institucionais. A minha opinião é esta, eu acho mal, ponto, e assim fico. Não confesso que não voltei a pegar no telefone e falar, tu não podes fazer. Não, está dito. Muito obrigado, Sr. General. O certo é que, na sequência dessas, e logo de imediato a essas exonerações, o Sr. General-Chefe levantou vários processos de averiguações e um processo extraordinário de inspeção técnica aos paióis nacionais de Tancos, e tudo isso se resolveu em 15 dias. Ou seja, de alguma forma, parece perceber-se que o chefe de Estado-Maior ficou com a consciência um pouco pesada de ter feito aquelas exonerações, que as reações internas não foram as melhores e que quanto mais depressa se resolvesse o problema das averiguações e da inspeção, melhor seria para ter uma oportunidade de os renomear novamente e tentar ultrapassar essa questão que deixou moça internamente no Exército. E tanto deixou que, logo de seguida, cedeu a exoneração, o pedido de demissão, primeiro, e depois de passagem à reserva, do General Calçada e do General Menezes,
como comandante pessoal e comandante das Forças Terrestres, respectivamente. Apresentaram a sua demissão e claramente alegaram divergências de interpretação e divergências inultrapassáveis, para citar as palavras, neste caso penso que do Engenheiro Calçada, com o chefe de Estado-Maior. E, portanto, eu pergunto, tem conhecimento de que divergências eram essas, as verdadeiras razões que levaram à demissão destes dois generais? Sr. Deputada, agradeço a pergunta, mas é uma pergunta que não me leva a mal, mas, muito honestamente, deve ser dirigida aos próprios. Eu tenho uma opinião, obviamente tenho uma opinião sobre isso. Há uma coisa que eu, em justiça, tenho que dizer aqui, avisei os meus dois camaradas que saíram, porque eles próprios me telefonaram a dar-me conhecimento disso e a dizerem que eu não me devia demitir. Não é? É vida. Mas aquilo que saiu e aquilo que eu acho que foi mau e que acho que não é... Enfim, cada um faz as leituras das opções que as pessoas vão tomando. Mas aquilo que saiu em termos de comunicação, mais uma vez, e acho que foi na altura no Expresso, é que os dois generais tinham ficado desagradados pelo facto de terem sabido que não iam ser vice-chefes. Isso não é verdade. Isso não é verdade, não tem nada a ver, ainda era muito cedo, havia um vice-chefe, não é por aí. Mas criou-se um bocadinho essa ideia e acho que isso foi o motivo, foi um bocado de choque, numa altura em que estamos a viver com um problema de tanques, e por isso também deixe-me dizer que acho, de facto, completamente despropositado, como já ouvi algumas pessoas dizerem que a instituição militar subiu para o lado como se nada fosse. Não, não é verdade. Isto bateu muito fundo, com consequências grandes para nós, para toda a gente. E estou a dizer isto, não tenho aquela ideia que o Jornal Revisco Duarte é que o culpado disto tudo. Não, senhora, o Jornal Revisco Duarte era o chefe, fez aquilo que tinha que fazer. As medidas que a senhora deputada diz dos processos de averiguações eram processos de averiguações necessários fazer, são processos sumários, são processos imediatos que têm que se fazer. Naturalmente que foram muitos pedidos, naturalmente também, mas isso é ele que tem que explicar, não sou eu, mas daquilo que eu percebi da intenção dele, a o afastar, porque depois a figura jurídica não foi se calhar a melhor, mas o afastar os comandantes e com esta ideia, com esta obsessão pela transparência, eu digo obsessão porque queria ter as coisas limpas, e de facto não é uma falta de confiança nos comandantes, que ele dizia, mas de os tirar do caminho para deixar entrarem os órgãos e não haver condicionamentos de qualquer forma, se é que haveriam, é uma questão, mas foi a opção dele. Mas, portanto, o caminho, a opção que ele tomou, eu não a enquadro num contexto de maldade, de fazer isto, de querer sangue já e mostrar. Não, acho, pronto, não correu bem, efetivamente não correu bem. E teve impactos, efetivamente teve. Aquilo que eu posso dizer relativamente aos outros meus dois camaradas, porque acho que essa resposta está com eles, que aquilo que saiu publicamente no Expresso, que eles teriam saído porque ficaram desagradados de não serem generais vice-chefes, isso não é minimamente verdade. Não é minimamente verdade. Porque isso ainda não estava em discussão. Obviamente que se percebe, mas como se vê, não é, a competência para nomear o vice-chefe não é do chefe de Estado-Maior do Exército, é do Ministro da Defesa. Não é? Por proposta do chefe, mas é do Ministro da Defesa. Portanto, é um tema que está latente, mas a razão central não é essa. Mas enfim, mas também não comento muito o que é que se passou, porque o período foi muito mau, efetivamente foi muito mau, causou grandes moças entre nós e também é bom que se perceba, e daí vem a preocupação que eles próprios também tiveram quando falaram comigo e toda a gente teve, do impacto que isto poderia ter não só cá dentro, mas também a nível externo, a nível dos nossos vizinhos espanhóis, dos americanos, enfim. Acontece um roubo desses e sai toda a gente, mas alguma coisa está... Mas pronto. Obrigado, Sr. General. Eu penso que é bom esclarecer que, da minha parte, e penso que talvez
poderei falar pelo grupo parlamentar do PSD, não há aqui nenhuma questão relativamente ao General Revista Duarte. Também considero que nada disto foi por maldade. A minha preocupação é saber se houve pressão política para ele avançar com este tipo de procedimentos e naquela tentativa de que alguma coisa tem que acontecer para que não se pareça que ficou tudo na mesma e de que o Exército não se sentiu com estes episódios. É mais nesta perspectiva que lhe coloco as questões, porque de facto também não me parece que haja aqui nenhum maquiavelismo por parte, seja de quem for, e nesse caso concreto, por parte do General Revisco Duarte. Voltando à questão de Tancos, na sequência do desaparecimento do material, logo menos de um mês depois, concretamente no dia 17/7, tenho aqui tomado nota, o General Revisco Duarte assumiu a transferência do material para os outros paióis, para Santa Margarida, para Marco do Grilo e Alcochete. E, curiosamente, no dia seguinte, o Sr. Ministro declarou publicamente que isso ia acontecer, também nesta tentativa sempre de expor para o exterior e para a comunicação social que alguma coisa se estava a fazer. É sempre esta a sensação e a linha condutora que se tem nas mais diversas atitudes do General-Chefe e do Ministro da Defesa Nacional. Bem ou mal, eles faziam aquilo que, na sua perspectiva, era o correto em função dos incidentes e do que isso estava a causar em termos de opinião pública. E a questão que queria pôr em concreto em relação a esta decisão é se considera que tecnicamente foi uma decisão correta, se do ponto de vista operacional isso era exatamente o que devia ter sido feito, se foi ouvido nessa decisão ou se foi uma decisão entre o chefe de Estado-Maior e o Ministro no gabinete, se as primeiras chefias que vice-chefe e as outras chefias de primeira linha aconselharam o chefe de Estado-Maior-Geral a tomar esta decisão de transferir e tornar inoperacionais os paióis nacionais de Tancos, e se, na sua opinião, essa é, de facto, uma atitude correta. Muito obrigado, Sra. Deputada. Só uma correção, os paióis não estão inoperacionais, eles continuam. Sim, nós sabemos. Não, havia muita coisa a decorrer, havia muita coisa a decorrer. E estava-se a andar depressa, sim. A decisão do encerramento dos paióis nacionais de Tancos, que foi feita isoladamente pelo chefe de Estado-Maior do Exército, não foi. O chefe de Estado-Maior do Exército tem um despacho que faz, em que procura que haja uma reunião com o Estado-Maior do Exército, de informação do Comando da Logística, para analisar as capacidades, as necessidades de reabastecimento de munições, enfim, uma série de diligências que ele fez de informação para depois vir a tomar uma decisão. O que é que o Sr. Ministro terá eventualmente dito, que orientações, que ele próprio, o chefe de Estado-Maior, tenha falado com o Sr. Ministro a dizer que ia seguir neste caminho e teve a concordância ou não, isso é uma questão da relação entre o Ministro e o chefe de Estado-Maior do Exército, é uma relação que não é propriamente da conta do vice-chefe ou do quartel-mestre-geral, é uma questão que é gerida pessoalmente. Agora, eu tenho a ideia que, efetivamente, o Estado-Maior fez uma análise e, como dizia, e tenho essa noção, a posição que eu desde logo tomei ao jornal e que transmiti ao jornal Revisco Duarte, e ele sabe disso, e isso acabou por ser assim. Qualquer decisão sobre os paióis nacionais de Tancos não podiam ser, nem ele tinha essa competência de fechar os paióis nacionais de Tancos. A competência do dispositivo é do Ministro da Defesa, não é dele. Portanto, nós não podemos fechar paióis nacionais de Tancos, podemos é desativá-los. E o desativar, que na prática pode-se dizer que é a mesma coisa, sim, na prática é a mesma coisa, mas o desativar é uma medida que é temporária. Portanto, suspende-se, e ele deu essas indicações de suspender os investimentos lá e tomou a decisão, efetivamente, depois de ler os papéis, da informação que lhe foi passada, a decisão de desativar, não de fechar, mas de desativar os paióis nacionais de Tancos. Portanto, fica sempre em aberto, porque nós ocupamos estas funções temporariamente, não é? Hoje amanhã as coisas podem ser diferentes, e depois há outra coisa, há outro cartão de visita dos paióis nacionais de Tancos,
que é bom ter presente, e eu tenho isso em conta, sempre tive, e julgo que o Exército tem de uma forma natural, e aliás, e que isso leva a apoiar o projeto de transferência das Oficinas Gerais de Material de Engenharia da Ajuda para Benavente. E o que é que eu quero dizer? É que houve decisões que foram tomadas no passado, designadamente esta da construção de Benavente, na altura o Depósito Geral de Material do Exército em Benavente, que é uma decisão que foi pensada numa altura específica, concreta, numa conjuntura em que era favorável e foi considerada a melhor opção. É evidente que hoje há de haver gente que diz que aquilo não devia ter estado ali em Benavente, mas foi tomada. E na altura foram investidos recursos públicos naquele objetivo. E, portanto, eu cheguei a dizer isto no dia do Comando da Logística, disse isso publicamente na minha intervenção. E que dá-se continuidade, que é a ideia que tenho, que é dá-se continuidade a um projeto que tem anos e que assumiu, absorveu recursos públicos. Dá-se continuidade a esse investimento, na transferência para Benavente. Ora, para Tancos, o que aconteceu em Tancos, antes das informações que estão aqui relativamente a Tancos, houve, efetivamente, um caso de uma explosão de um dos paióis, e que aconteceu em Tancos, e que isso levantou uma questão séria de segurança, chamada na altura a cintura explosiva de Lisboa. Porque havia muitos paióis que estavam ativados à volta de Lisboa, que era o Grafanil, que era não sei. E, portanto, na altura foi feito um projeto, a partir de 84, da construção de paióis, efetivamente, paióis para o Exército em Tancos. E foi escolhido Tancos, por alguma razão, já existiam lá paióis, foi escolhido modernizar Tancos. Para mal dos nossos casos, podemos nós agora dizer, não é? Mas, portanto, Tancos foi construído de raiz nos anos 80 e, estruturalmente, já há bocado disso, os paióis precisavam de ser modernizados de alto a baixo, sim, desde o portão, da porta de armas, de tudo, aquilo precisava ser tudo modernizado. E ia ser assim. Agora, estruturalmente, eles constituem a melhor instalação que o Exército disponível que o Exército tinha para a armazenagem de explosivos e munições e por aí fora. Agora, o Exército, como eu tive a oportunidade de dizer, para além dos paióis nacionais de Tancos, tem os de Santa Margarida, mais pequenos, eu tenho essa informação aqui, mas também não quero estar a amassar com tanta informação, os paióis de Marco do Grilo e os paióis de Alcochete. Os de Marco do Grilo, com a particularidade de serem paióis natos, em que nós pagamos uma renda anual para a utilização daquilo. Também convém dizer que os paióis de Marco do Grilo, até há uns anos atrás, tinham praticamente bastante uso, porque acolhiam munições que eram munições de países aliados, não é? Munições e munições explosivos, que acabaram por sair de Lisboa, enfim, isto tem grau de... A aliança é aberta, mas enfim. Portanto, apareceu, aqui há uns anos atrás, um espaço disponível dos paióis de Marco do Grilo que poderiam, efetivamente, levar a um estudo de maior concentração, racionalização dos espaços, com sinergias, como falei há pouco, entre a Escola Prática de Engenharia e os paióis nacionais, estar tudo junto, portanto, poderia fazer sentido haver ali uma capacidade conjunta, etc. Num estudo a fazer, e que provavelmente virá a ser feito, independentemente da localização de Marco do Grilo, que também poderá merecer ou não uma preocupação, mas que... Deve merecer, exatamente. Não me quero alargar por aí, mas enfim. Que havia esse estudo. Agora, e também outra coisa que é importante a reter é que a capacidade o volume que cada paiol tem, não necessariamente pode ser todo preenchido com munições, porque tem regras da NATO, em que provavelmente uma sala enorme deste tamanho só tem aqui dentro meia dúzia de cunhetes por razões, efetivamente, de segurança, de explosões, etc. Bom, portanto, o que é que acontece? O General Revisco Duarte, eu não sei, é uma decisão que ele tomou. Estamos a falar de um plano de contingência, estamos a falar de um grande alarme que se criou em termos da opinião pública, de grande preocupação. Foi visível, eu lembro na altura que isso nos custou-me imenso, que é aquilo que eu digo, foi o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Dá-se aquela ideia que os paióis de tanque estavam completamente fragilizados e muito vulneráveis. Tinham efetivamente fragilidades. Não sei até que ponto o que é que pesou mais disso, mas eu, sinceramente, vejo que o facto da decisão ter sido tomada não para fechar, que nem podia, sob o ponto de vista
digamos assim, jurídico, a lei não lhe dá essa competência, mas o facto de desativar os paióis de tanques deu-me tempo, e dá-nos tempo ao Exército, e dá tempo à Defesa, e dá tempo ao Sencofa, e a todos os intervenientes nestes processos, de pensarem na melhor opção que pode haver para fazer, se é isso, uma gestão integrada deste material. Devo dizer também, já agora em termos de complemento, se calhar não deverei dizê-lo em termos de, isto é uma audiência pública, mas enfim, tem a ver com os níveis de munições e não níveis de munições e as necessidades de guarda de paióis, enfim. Mas, portanto, eu classifico essa, está nas atribuições do Jornal-Chefe, esta decisão que ele tomou, no enquadramento que ele a toma e nas circunstâncias que a tomou, julgo que foi positivo. Neste tentar retomar a normalidade dentro do Exército e na relação do Exército com o exterior, em termos de comunicação, mas se foi encomendado, se não foi encomendado, isso eu francamente não sei. Que é uma medida redutora que jamais poderá ser revertida ou não revertida, isso acho que tem alguma facilidade em o fazer. Não obstante, a operação em si, que foi a Operação Troia, da transferência de todo aquele volume, todas aquelas toneladas de munições, ser uma operação difícil, uma operação complexa, com um risco, obviamente, mas que já agora, se me permite, deixar esta mensagem, que eu tenho estes dados, mas que houve dúvidas sobre o inventário, e muitas dúvidas houve, justamente porque houve ali material que foi recuperado a mais, não sei o quê. Mas, relativamente às questões da segurança do inventário do Exército, é óbvio que há um programa importantíssimo que está a correr, que é o programa da implementação do Sistema Integrado de Gestão, que já vem dos anos 2001, 2002, por ali, anda por aí, e que a nível do material ainda não está implementado e estão em curso migrações de sistemas, que também é uma operação crítica sob o ponto de vista do controle dos processos, e que vai correr bem. Mas, dizia eu, levantaram-se dúvidas e a inspeção levantou, e havia questões de falhas graves no inventário. Eu devo dizer que, de facto, elas aconteceram, e há reparos a fazer nessa matéria, nestes paióis regimentais. A Operação Troia, pelo menos, trouxe à evidência uma coisa que também não foi muito falada, mas convinha ser percebida. Das toneladas de material que foram movimentadas, estamos a falar em cerca de 1.870.571, acho que é assim, é um número mesmo preciso, de artigos que estavam divididos em 600 e não sei quantas variedades. Desses artigos e na movimentação houve a oportunidade física de comparar as existências de todos eles face ao inventário. E a margem de erro do inventário, eu poderia fazer a pergunta se foi 1%, 2%, 0,1%, foi 0%, quer dizer, bateu tudo certo. Eu lembro na altura, tive essa informação do jornal Morgado Silva, um jornal competentíssimo, um homem muito experiente no âmbito da logística, que com alegria genuína me informou na altura, o jornal, queira saber, do inventário dos paióis de tanques, bateu tudo zero, o erro é zero. Eu pedi-lhe até um mail na altura, para ele me enviar com isso. Portanto, a esse nível, sim. Mas, portanto, a desativação dos paióis de tanques tem esse enquadramento, que é bom ter presente, e isso faz parte da decisão do chefe de Estado-Maior do Exército, acho que sim, que ele também tem que se preocupar com essa decisão. E faço depois também aquilo que veio a acontecer, que foi a canalização, no fundo, acabou por se concentrar em todos os recursos disponíveis na modernização imediata, quase, de um só paiol. Portanto, isso reforça, efetivamente, a segurança. Aquilo que nós tínhamos pensado fazer num prazo um bocadinho mais alargado, acaba por se fazer, concentrar esforços num só paiol. Foi uma opção, mas, enfim, ainda hoje os paióis de tanques estão vazios, mas continua uma guarda, enfim, vamos ver até quando. Enfim, isso tem um significado, não é? Tem um significado, vamos ver agora, mas tem que haver alguma serenidade, efetivamente, para se analisar essa decisão, que será uma decisão de fundo. Devo-lhe dizer, Sra. Deputada, se me permite, que daquilo que eu ouvi da parte do jornal Rubisco Duarte,
e que ele é um homem que, volto a dizer, gosto ou não, mas ele é um homem sério, e ele disse-me que acreditava genuinamente que a melhor opção era fechar os paióis e concentrar recursos, quer recursos humanos, quer recursos financeiros, num só paiol e, portanto, explorar essa vertente, essa capacidade de carga, digamos assim, dos paióis de Alcochete, que estão colocalizados com a UAGM, que não é mau, muito embora estejam no campo de tiro de Alcochete, que é a Força Aérea, e de Marco do Grilo, que também está a ser administrado pela Marinha. Foi uma opção que ele tomou. Se me desse licença, era só para informar os grupos parlamentares que o Partido Socialista não fará nem a segunda nem a terceira ronda, portanto, ficam todos informados. Nesta circunstância, se a senhora deputada Berta Cabral ainda tiver alguma pergunta para poder fazer, ainda